Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge Franco. O meu Renata Franco. Nós somos do canal Sementes com com Valor. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando pela primeira vez. Nós pedimos para vocês se inscreverem no canal, dar o like, né? Dar o like aqui, enviar para pessoas conhecidas, parentes, amigos, colocar em grupos de redes sociais e colocar o contexto, né, de sua vida, algum tipo de testemunho, tá? Muito obrigado. E só para falar, é gratuito, tá? Não custa nada. Vamos começar, meu amor? Vamos sim. Muito bom. E o tema de hoje? O tema de hoje, gente, é curando as raízes da alma. E nesse processo de cura das raízes, nós estamos colocando aqui como reencontrar a nossa identidade, curando as feridas emocionais e espirituais após o fim de um relacionamento. Vamos juntos para mais uma jornada do nosso canal Sementes com Valor. Qual o versículo de hoje, amor? O versículo, eu acredito que é o versículo menor da Bíblia, né? Que é João 11:35, que fala: E Jesus chorou. É verdade. Ou seja, Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, o único Filho de Deus que veio aqui na Terra, né? Sendo homem, 100% Deus, ele demonstrou para nós que chorar não é fraqueza, né? Chorar é você demonstrar sentimento, né? É você respeitar o seu sentimento naquele momento. É você demonstrar, nós choramos por alegria, nós choramos por tristeza, nós choramos de dor. O choro revela vários sentimentos. Revela o quanto amamos, né? Revela o quanto a gente gosta daquela pessoa, o quanto é importante, o quanto foi doloroso aquela perda, o quanto foi terrível aquela dor que muitas vezes a gente não expressa. Ou seja, mas existe uma palavra também, que foi até, falamos até em outro tema, que fala o seguinte, que bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então, o choro é uma coisa que faz parte da vida. Você não é fraco porque você chora. Você não é fraca porque você está sentindo dor. Vocês não são fracos porque está doendo, porque aquela pessoa te humilhou, porque aquela pessoa falou uma palavra que te feriu, porque teve alguma situação que você se sentiu muito mal, porque aquele cara, aquela mulher te falou uma palavra que foi dolorida demais e você chorou. Você não é fraco porque você chorou. Você está demonstrando o sentimento que você teve e está tudo bem. A palavra que Jesus deixa para você é o seguinte: bem-aventurados vocês que choraram, porque é só você pedir ao Espírito Santo de Deus que vocês vão ser consolados, tá? Eu vou passar para o meu amor, que ela vai falar do primeiro tópico, né, meu amor? Bom, o primeiro tópico está falando pra gente: a semente que quebrou, lamentar para germinar. Bom, primeiro de tudo, nós precisamos, como nós já falamos anteriormente, nomear os nossos sentimentos. E neste caso, precisamos dar nome à dor, entender o que está nos causando dor, né? Antes da gente tentar consertar a nossa vida, precisamos entender o que é sofrer, o que nos faz chorar. O que está doendo, né? Qual foi o tipo de rejeição? É o medo do futuro? É a perca? É um sentimento de culpa, né? Como que a gente pode fazer essa oração, Renata? Eu nunca orei. Como eu poderia fazer essa oração? Senhor, receba a minha dor. Ajude-me a não escondê-la de ti. Porque o nosso primeiro movimento, né, interno é esconder, né, é retrair, é ocultar. Mas a gente precisa pedir ao Senhor forças para que a gente não esconda, mas para que a gente revele ao Senhor. Não as redes sociais, não as status, para o outro, não colocando mensagens subliminares. Não é sobre isso, é sobre ser sincero consigo mesmo e com Deus. Porque Ele é o autor da nossa fé. A Bíblia nos mostra que lamentar faz parte do processo de cura interior. Então, se nós precisamos nos curar, se sentimos essa necessidade, se Deus já nos cobrou, se nós percebemos que estamos doentes, precisamos ansiar pela cura.
Assim como a corça suspira pelas águas. Nós precisamos ansiar, desejar, clamar, lutar. E eu tô falando para mim mesma. Nós precisamos lutar para que sejamos curados. Dia após dia. Porque não é só sobre o que aconteceu ontem, nem o que aconteceu hoje. Os processos de dor vão ser vividos e vivenciados todos os dias da nossa vida. Então, todos os dias nós precisamos nos curar cada vez mais. O nosso segundo tópico, fala o que é um. O segundo tópico é falar solo renovado. Mas para você ter um solo renovado e basicamente redescobrir, né, aquela identidade em Cristo, você precisa ser curado, né? No tópico anterior, que meu amor estava falando, que a semente quebrada, né, que você precisa reconhecer aquela dor, o motivo da dor. Se você não reconhecer o motivo da dor, o motivo que você está mal, você não vai poder estar em condição de um solo renovado para você receber, para você entender a sua identidade em Cristo. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que se encaixa bastante nesses dois. O que é que acontece? Teve uma época que eu tinha uma amizade com uma pessoa e aquela amizade passou, eu fui morar em outro estado e tal, mas depois de um certo momento, quando eu me lembrava, eu sofria, eu sentia uma dor de alguma coisa que antigamente era no meu inconsciente. E aquilo ali, reiteradamente, me doía quando eu pensava. E eu percebi que Deus queria me levar para aquele lugar, para eu enxergar o fato, para eu entender o que aconteceu, para eu liberar aquela situação, para eu estar em um solo renovado, para a minha identidade em Cristo estar fincada na rocha. Amém. Mas para eu não ficar em um loop eterno de dor, sem saber qual era aquela dor, Deus me levou para um lugar. E nesse lugar é um lugar de confronto, né? É um lugar que muitas vezes que nós amamos a pessoa, mas a gente percebe, cara, mas essa pessoa não foi verdadeira comigo. Essa pessoa não foi correta comigo. Essa pessoa falava que me amava e tal, mas as atitudes dela eram totalmente contrárias. Destoava com a palavra e as ações. E muitas vezes é dolorido para a gente reconhecer. É dolorido para a gente entender, perdoar, liberar e até pedir perdão. Porque se nós não passarmos dessa fase, nós não vamos entender a nossa identidade. Porque Cristo, Ele ouve coisas que a gente não ouve. Ele vê aquilo que a gente não vê. E se Cristo está falando em nosso coração, para a gente ir para um lugar que muitas vezes sentimos medo de ir, temos que ir. Senão a gente não vai para o próximo nível. E esse próximo nível a gente só consegue entender quando a gente confia em Cristo e a gente vai para aquele lugar do confronto, tá? E tem duas palavras, né, amor? Que fala sobre identidade, né? Que fala sobre Isaías 41:10, que ele fala, olha, não temas, porque eu estou contigo. Não esteja aterrorizados, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, sim. Eu te ajudarei, sim. E eu te sustentarei na destra da minha justiça. Mas para você fazer isso, você tem que confiar em Deus. Para Deus falar algo desse tipo, você tem que estar muito desconfortável. Você tem que estar muito confrontado. São algumas atitudes que você tem que pesar bastante, porque confiar em Deus não é fácil. Ele coloca nós em lugares que é desconfortável, mas para a nossa identidade estar firmada em Cristo, nós temos que passar por esse processo. Que ele precisa extrair, né? O óleo puro, extrair o melhor de nós. Mas para extrair, a gente tem que ser apertado, tem que ser espremido para sair o melhor. Em Salmo 147:3, ele fala o seguinte: ele sara os quebrantados de coração, ele lhes ata as suas feridas. É um Deus que permite a ferida, mas ele permite também passar o bálsamo pela ferida, sarar, acompanhar, curar, cuidar daquela ferida para ser curado.
Muitas vezes nós esperamos que, olha, nem toca no assunto. Nem toca no assunto, tá? Nem fala sobre aquilo. Não toca. Como é que vai ser curado? Como é que você vai ter certeza que está curado se não tocar no assunto? Porque nós só percebemos que estamos curados por algum tipo de situação quando a gente está exposto, né? Só vamos saber, ter certeza que estamos curados quando nós estamos expostos à situação, para saber que de fato, e muitas vezes Deus é especialista disso, de nos expor, para nós termos certeza que estamos curados. Como que a gente vai reagir, né, diante da situação? A dor. Nós vamos sentir a dor, se nós vamos nos sentir mal, nós vamos realmente estar fincado naquilo que muitas vezes nós acreditamos antes de estar. E para finalizar essa parte, o objetivo é a gente pedir a Deus para plantar em nós o caráter dele, a identidade dele, para ser o Jorge original dos céus, para ser a Renata original dos céus. Por quê? Porque muitas vezes Deus nos fez para ser algo dele, mas a vida muda. A gente está em uma família que nossa mãe e nosso pai têm um caráter totalmente contrário daquilo que é o correto. Nós estamos expostos a colegas, amigos que muitas vezes nos ensinam algo que não é correto. E acha que está tudo bem, que o errado virou certo, que a corrupção virou o básico. Mas Deus nos confronta para ser o você original. E o você original tem que ser quebrado. Como Deus quebrou o profeta na casa do olheiro. Que nós somos como se fossem vasos de barro, que nós precisamos ser quebrados para ser refeitos novamente. E para se quebrar, dói. Nós não fomos feitos para se quebrar o tempo todo. Nós fomos feitos para ser o melhor todos os dias. Né, meu amor? É verdade. Pegando seu gancho, já entrando no terceiro. O terceiro tópico fala sobre raízes tóxicas, né? Perdoar e desenraizar a amargura. Tem uma passagem na Bíblia que fala da raiz de amargura, né? Para que a gente tome cuidado, para que essa raiz ela não seja plantada dentro dos nossos corações e que nos perturbe, fazendo com que a gente peque e faça o outro pecar. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, né? E precisa estar disposto e disponível para que o Senhor trate os nossos corações, limpe as nossas impurezas e cure o nosso coração, como a amor está trazendo, né? O processo da cura não é um processo saboroso, ele é um processo doloroso. Porém, ele é necessário. Porque se eu não me permitir ser curada, eu vou machucar os meus filhos, eu vou machucar o meu marido, eu vou machucar as pessoas que eu amo. Porque quando a gente está ferido, a única coisa que a gente sabe fazer é sangrar. E principalmente sangrar em cima daquelas pessoas que não nos feriram. O quanto é difícil, o quanto é árduo, mas o quanto que é necessário para esse processo de identidade. Porque o Senhor não te fez para ter um coração cheio de raízes amargas, né? O Senhor te fez para você ser curado. Um vaso de alabastro nas mãos do oleiro, né? Um odre novo onde Ele pode derramar vinho novo todos os dias da nossa vida. E aí esse tema fala sobre os ensinamentos de Jesus sobre o perdão. Renata, perdão é uma palavra difícil. Já tá falando o nome perdão, vem de perder, eu não tô afim de perder. Mas nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Cristo abriu mão da sua coroa. Cristo abriu mão da sua identidade, do seu senhorio, da sua majestade, para vir a este mundo como um pequenino, tendo todo o poder. Tem até uma música, né, que fala que enquanto os reis aqui da terra matam e sobem em cima um da cabeça do outro para ter poder, ele, tendo todas as riquezas, abriu mão de todas elas para se fazer pequeno e servo e obediente até a morte, e uma morte maldita, que foi a morte de cruz, por mim e por você. Ele morreu na cruz por todos nós, né? E aí, o que a Bíblia nos fala a respeito do perdão? Lá em Mateus 18 tem muitos ensinamentos, e a gente anotou alguns aqui para vocês, que falam assim, o perdão ele não tem limite. Quando Pedro vai questionar Jesus, né, sobre o perdão,
Quanto que eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, Senhor? Não, Pedro. Assim, Senhor, 70 vezes 7, mas isso é impossível. É justamente a lógica. Não tem limite. Porque quando a gente para pensar sobre o nosso relacionamento com Deus, teve limite para Deus te perdoar? Não. Todos nós pecamos, estávamos desviados, corrompidos. Cada um se desviava para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós, para que fôssemos feitos filhos dele. O que mais o Senhor fala sobre perdão? Sobre a parábola do servo impiedoso, aquele que não tinha piedade. Ele tinha uma dívida, o rei chama ele, vai cobrar essa dívida, diz que não tem como pagar, pede misericórdia, pede clemência. O rei perdoa a dívida, ele vai embora. E aí quando ele chega em casa tem um servo dele que está lá pedindo clemência também porque deve a ele. Só que quando a gente vai parar para analisar a história do servo impiedoso, a gente percebe que o valor que esse servo pede para ser perdoado, a dívida que ele tinha do rei, era muito maior. Era a dívida de 1 ano de trabalho. E aquele servo pequenino que trabalha para ele, aquele cara que foi perdoado, chega em casa e não consegue perdoar a dívida de 1 mês. Aí ele manda, diz que não vai perdoar e tal, faz aquela situação toda. A gente está dando uma resumida aqui por conta do nosso tempo. E acaba sendo preso, né? Mas aí o que acontece? O rei lá que perdoou ele a dívida de 1 ano fica sabendo disso. Como assim, cara? Eu te perdoei a dívida de 1 ano, você não tem misericórdia para perdoar a dívida de 1 mês? Vai lá, prende ele, tranca ele e não solta nunca mais. O que a gente tira para nossa vida? Nós machucamos a Deus muito mais do que temos sido machucados por este mundo. E Ele nos perdoou, sem contabilizar os erros que nós cometemos. E porque nós nos seguramos nas falhas do outro, na palavra que o outro nos disse, no olhar que ele emitiu, no machucado e na ferida que ele fez ao nosso coração. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. Precisamos abrir mão do direito de estarmos certos, porque muito mais fomos perdoados pelo nosso Deus. Ele fala também sobre receber o perdão e entregar. Eu preciso entregar. Sabe por quê? Deus não nos pede nada que Ele mesmo já não tenha dado para nós. Então, quando Deus pede, Renata, perdoa Jorge, Deus, o que ele falou foi muito difícil, magoou muito, doeu muito, aí Deus tá, Renata, perdoa. Sabe por quê? O que você fez pra mim foi muito pior. E eu te perdoei, filha. O mínimo que eu peço a você, entregue a misericórdia que eu entreguei a você. Deus nos entregou tanto. Como nós podemos negar alguma coisa a esse Deus de amor? Não podemos. Por isso nós precisamos desenraizar essa amargura do nosso coração. Precisamos desentulhar esse poço de iniquidade, de dor, de angústia. Porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tio, porque aconteceu isso, aquilo, outro. Hoje eu estava comentando sobre aquela pregadora Joyce Meyer, né? Amo de paixão. E muitas das pregações dela, ela fala do testemunho que ela foi abusada sexualmente durante anos pelo próprio pai. E eu vejo ela ali pregando e dizendo, cara, eu tinha tudo para não estar aqui. Eu tinha tudo para ter uma vida amarga e infeliz. Eu tinha tudo para não ser amada. Eu tinha tudo para ser a escória da humanidade. E durante muitos anos eu fui alguém amado. Mas o Senhor me abraçou, me deu um esposo que me amava, me deu uma família linda, me deu filhos maravilhosos. Então o Senhor me deu tanta coisa que eu não posso viver do mesmo jeito. Eu preciso viver em novidade de vida, dia após dia, dia após dia. E nós precisamos nos permitir viver em novidade de vida. Amém? O que é preciso para a gente perdoar? Para a gente não ser envenenado pela amargura? Primeiro passo, entender o perdão que você recebeu de Deus. Quando nós entendemos o perdão que nós recebemos, não podemos negar nada. Só quem muito foi perdoado, muito pode amar. Entende? Para eu entender o quanto que eu fui perdoado, eu preciso entender a lama que eu estava. E para isso, eu preciso da misericórdia de Deus para tirar as escamas dos meus olhos, para que eu possa compreender o lugar onde eu estava, o lugar onde eu estou. Por isso eu faço uma oração, converse com Deus, peça a Ele sabedoria e entendimento. Senhor, me mostra, me revela.
Me dá a capacidade de compreender onde eu estou errando, onde eu estou falhando contigo. E se prepare, porque Ele vai te mostrar. E seja sábio para não ficar paralisado no seu erro. Levante a cabeça e modifique as suas ações. Amém? Em nome de Jesus. Qual o nosso quarto tópico, Senhor Jorge Franco? Quarto tópico e último é o fruto de restauração. Começar com propósito. O livro de Ruth, ele narra basicamente essa poderosa redenção. É verdade. Ruth, ela ensina que existem novos começos. É uma história de superação, né? Uma nova expectativa, uma nova dinâmica, fidelidade. Porque todos nós vamos ser provados na medida, né? Na medida certa. Porque eu acredito que Deus é justo. A justiça dele é uma justiça plena. Plena é algo completo. Ele consegue entender a parte que você está errado e a parte que o outro está errado também, na medida exatamente certa. E todos nós vamos ser provados, como Ruth foi provada. A Bíblia fala que ela poderia ir embora e deixar sua sogra, né? Porque o seu marido tinha falecido e a sogra ela não tinha mais idade para dar um outro filho e não tinha nem mais condições, porque ela não tinha marido também. Mas ela ainda assim seguiu a sogra e Deus a honrou. Ela teve fidelidade. E para a gente ter uma restauração, para nós termos um recomeço, sempre vai ter pessoas que devemos honrar. Sempre vai ter pessoas que vão estar conosco e não podemos esquecer dessas pessoas. Hoje, com nosso tempo, né, eu consigo enxergar claramente até hoje as pessoas que estão conosco. Porque na nossa vida, pessoas, por exemplo, que têm 20 anos hoje, 22, 25, acham que tem várias pessoas que têm muitos amigos e pode até ter. Mas o fator vida vai fazer tipo uma peneirada, né? Nas pessoas que vão ficar. Porque várias pessoas entram, mas poucas pessoas ficam. Permanecem, né? Então, esse fator de restauração que vai indicar as pessoas que realmente vão estar. E essas pessoas, né, que devemos ter fidelidade com elas. Esses recomeços, essas dinâmicas da vida, né, que vai meio que envolver a gente e que a gente precisa ser fiel, mas principalmente a Deus. Ou seja, a nossa palavra, como diz, né, em alguns lugares, a nossa palavra tem que ser um tiro, né? A Bíblia fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Isso. Passar disso, procedência. E tem algumas que falam que é um tiro porque o tiro não pode voltar. Se você tirar, acabou. Não volta mais. Ela vai cumprir aquilo que foi ordenado. Né? Ela vai no local onde foi ordenado. A partir do momento que você aperta, você não tem mais controle dela chegar. Então o que acontece? Deus transforma grandes realidades, né? Grandes perdas em propósitos. A história de Ruth fala sobre isso também, que você está trazendo sobre essa fidelidade. Eu acredito que Noemi, ela foi um exemplo tão forte de Cristo na vida de Ruth, que quando Ruth se viu viúva e ao lado de Noemi, naquela situação de vulnerabilidade, que também estava viúva, ela foi fiel, porque aquela presença era agradável para ela. Quando a gente vai ver, a Ruth, ela veio de um povo pagão. Exato. Mas ela sentiu paz em isso, fez com que ela permitisse caminhando com Ruth, né? Não, com a Noemi, no caso. A Ruth sentiu paz com Noemi, então fez com que ela permanecesse caminhando com Noemi e dissesse: não te enches para que te abandones, né? Aonde você for, eu irei. Onde você deitar, eu deitarei. O seu Deus vai ser o meu Deus. Eu quero que você tenha. Eu quero que você tenha. Eu quero a força que você tem. O vigor. Calma, Noemi. Isso é só uma fase. Isso vai passar. O ânimo e a força que você sempre me demonstrou, eles vão voltar a surgir. Não temas, o Senhor é contigo. O Deus que você acredita, né? Naquele tempo ela nem sabia quem era Deus. Mas Deus sabia quem era ela. E Deus escolheu ela para ser a mãe de Jessé, que é o pai de Davi. E Deus honra, né? Deus honra. Muitas vezes o mundo tem nos ensinado que todo mundo é concorrente, né?
todo mundo é concorrente, que nós temos que concorrer com todo mundo, mas a gente não concorre com ninguém. Todo mundo tem seu tempo determinado aqui na Terra. A gente até acha que está concorrendo, mas a gente não está concorrendo. Nós estamos concorrendo com nós mesmos, com o nosso caráter, com as nossas atitudes, com as nossas ações, quando estamos com raiva. A forma que vamos tratar as pessoas quando estamos acima hierarquicamente daquelas pessoas. Será que vamos humilhar aquelas pessoas? Será que vamos tratá-la mal, como lixo, porque hierarquicamente nós estamos maior do que aquela pessoa? Ou seja, para finalizar, eu quero deixar com vocês 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que fala dessa forma: assim que se alguém está em Cristo, Amém. nova criatura é. Aleluia. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo quando você chama Jesus para você. Glória. Chama Jesus para a sua vida. Chama Jesus para transformar a sua vida. Não existe um poço tão fundo, não existe um estrago tão terrível que Cristo não possa consertar. Você tem condições de consertar. Amém. Mas você chamando Cristo para a sua vida. Aleluia. Tá? Muito obrigado por vocês ficarem aqui até esse momento. Novamente, inscreva-se no canal, envia para parentes, para amigos, para redes sociais, story. Coloca aqui um comentário. Como é que tá a sua vida? Se esse vídeo falou com você. Se você lembrou de alguém, envia para aquele alguém. E peça, olha, só assiste que Deus vai falar com você. Muito obrigado e Deus te abençoe.